Nação rubro-negra, prepara o coração porque o que eu vou trazer agora é uma bomba monumental que está sacudindo não só os bastidores do Ninho do Urubu, mas o mundo do futebol por inteiro. O nosso comandante, Felipe Luiz, precisou ir a público nesta sexta-feira e emitir uma nota oficial duríssima e uma nova declaração sobre o caso de racismo covarde sofrido pela nossa cria, o Vinícius Júnior. Isso aconteceu depois de uma repercussão absurda e negativa de uma fala do Felipe lá na Argentina, logo após aquele jogo tenso contra o Lanús. O assunto é grave, é visceral e envolve a honra de um dos maiores ídolos da nossa história recente e a luta contra esse crime nojento que é o racismo. O Felipe Luiz não se calou, ele reconheceu que a fala de ontem poderia ter sido interpretada de forma errada e veio a público colocar um ponto final nessa polêmica que estava tentando manchar a imagem do nosso treinador e do nosso Flamengo. Vamos dissecar essa nota oficial porque ela é um documento histórico de posicionamento. O Felipe explicou que, na calor da coletiva da Conmebol, foi questionado por um repórter argentino que citou o caso do Vini Júnior e perguntou como o Flamengo tinha sido recebido na Argentina. O Felipe admitiu que, ao falar das experiências pessoais dele, acabou dando margem para uma interpretação de que ele estaria minimizando o racismo. Mas ele foi claro agora, o racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. Ele classificou a atitude do jogador que praticou o racismo contra o Vini Júnior como covarde. Meus amigos, o Felipe Luiz é um homem de caráter inabalável e ver ele precisando vir a público reforçar que jamais colocaria em dúvida a palavra da vítima mostra o tamanho da pressão que estão fazendo sobre o Flamengo. Mas, nação, a gente precisa analisar o porquê disso tudo ter começado. Ontem, lá no estádio do Lanús, o Felipe disse que sempre foi muito bem tratado na Argentina e chamou o caso do Vini Júnior de isolado. Foi aí que a internet explodiu. A gente sabe que, infelizmente, o que o Vini Júnior sofre na Europa e o que muitos clubes brasileiros sofrem quando vão jogar a Libertadores não são casos isolados. É uma doença que precisa ser erradicada. O Felipe, com a educação que tem, tentou ser diplomático com os anfitriões, mas no Flamengo a gente não aceita meio termo quando o assunto é preconceito. A repercussão foi tão vergonhosa para alguns lados que o Felipe precisou ser cirúrgico nesta sexta para mostrar que o apoio ao Vini Júnior é total e inegociável. O Vini é o nosso menino, é o nosso orgulho, e ninguém dentro do Flamengo pode dar brecha para que rivais ou a imprensa tentem dizer que a gente não tá com ele. E olha a grandeza do que está acontecendo. O mundo inteiro está olhando para o Vini Júnior. Enquanto o Felipe Luiz se corrigia na Gávea, lá na Alemanha, o Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, soltou o verbo. Ele condenou as declarações absurdas do José Mourinho, que teve a coragem de culpar o Vini Júnior por causa de uma comemoração de gol contra o Benfica. Vocês têm noção do que é isso? Tentar justificar o racismo porque o jogador dançou ou comemorou é monumental a cara de pau dessa gente. E o Pep Guardiola também entrou na briga, prestando apoio ao nosso cria e dizendo que o problema está na sociedade. Quando o Felipe Luiz emite essa nota, ele se junta a essas autoridades máximas do futebol para dizer: o Flamengo não tolera discriminação. Nação, o que a gente viu hoje com essa nota do Felipe Luiz foi o nascimento de um líder que entende o peso da palavra Flamengo. Não é só tática, não é só 4-3-3, é saber que quando o treinador do maior do mundo fala, o planeta inteiro escuta. O Felipe teve a humildade de perceber que no futebol, o diplomaticamente correto não serve para combater o racismo. Ele entendeu que ao chamar de caso isolado, ele estava, sem querer, dando munição para quem quer calar o Vini Júnior. A nota oficial de hoje foi um murro na mesa. Ele deixou claro que na Argentina, na Espanha ou no Maracanã, o Flamengo não aceita covardia. E vamos falar a verdade, ver o Kompany e o Guardiola se posicionando lá na Europa só prova que o Vini Júnior não é mais apenas um jogador. Ele é um símbolo de resistência. E o Flamengo, como o time do povo, tem a obrigação moral de ser a trincheira desse garoto. O Felipe Luiz subiu de patamar hoje porque mostrou que a sua inteligência vai muito além das 4 linhas. Ele teve a coragem de se corrigir para proteger a nossa maior joia. Fiquem ligados, porque isso aqui muda o ambiente. O vestiário do Flamengo agora sabe que tem um treinador que não se omite. E para a Conmebol, fica o aviso, o Flamengo não vai mais para a Argentina ou para qualquer lugar do continente para ser bem recebido, enquanto nossos irmãos são insultados. O Felipe Luiz agora é a voz da nação contra o preconceito, e quem tentar relativizar o que o Vini sofre vai ter que encarar a autoridade máxima do nosso comandante. A gente tem que entender que o Felipe Luiz está em um processo de aprendizado como treinador e como porta-voz do maior clube do mundo. O peso de uma palavra dita numa coletiva de Libertadores ou Recopa é gigantesco.
Comparar o que o Felipe disse ontem com o que ele disse hoje é ver a evolução de um líder que não tem medo de reconhecer que uma fala pode ter sido infeliz. O Flamengo é grandioso demais para ficar em cima do muro. A gente lembra de ídolos do passado que sempre se posicionaram. A gente lembra que o Flamengo é o time do povo, é o time da diversidade. O Vinícius Júnior sofre porque ele é o melhor, porque ele é atrevido e porque ele veio do ninho. O Felipe Luís sabe disso e reiterou que o futebol não pode tolerar qualquer forma de preconceito. Nação, eu questiono vocês agora. Vocês acham que o Felipe Luís foi mal interpretado ontem ou ele realmente escorregou na fala? A nota oficial de hoje convenceu vocês? Porque para mim, o Felipe mostrou que é homem pra caramba. Ele viu que o assunto é extremamente sensível e não deixou a polêmica crescer. Ele foi lá e disse: "Sou total apoio ao Vini JR". É disso que a gente precisa, liderança dentro e fora de campo. O Flamengo não pode dar munição para os antes. Os caras estão lá na Europa tentando destruir o psicológico do nosso menino e aqui no Brasil a gente tem que ser a fortaleza dele. O posicionamento do Felipe Luís é um recado para o mundo. Mexeu com o Vini JR, mexeu com a nação. Vamos falar da importância disso para o ambiente do time. O Flamengo está numa semana decisiva entre jogo de Recopa e semifinal de Carioca. Ter uma polêmica dessas rodando poderia tirar o foco, mas o Felipe foi rápido. Ele quis deixar claro que o rigor contra o racismo tem que ser igual em qualquer lugar, seja na Argentina, na Espanha ou no Brasil. É um posicionamento político e social histórico para um treinador tão jovem. A gente vê treinadores covardes por aí que se escondem atrás de assessoria, mas o Felipe deu a cara. Ele expôs que classificou como covarde o jogador que tapou a boca para ofender o Vini. Isso é ser Flamengo, é ter a coragem de falar a verdade, mesmo que isso doa em alguns. E o que dizer dessa perseguição ao Vini JR? É um lamento atrás do outro. O Felipe Luís disse bem na nota, algo que já não deveria mais ocorrer, mas que infelizmente ainda se repete e passa impune. É a impunidade que gera revolta. E quando um treinador do tamanho do Felipe Luís fala que é inaceitável, isso ganha um peso monumental na Conmebol. O Flamengo tem que liderar essa frente na América do Sul. A gente não pode ir para a Argentina ou para qualquer lugar e achar normal ser insultado. O Felipe aprendeu com a repercussão de ontem e hoje ele deu uma aula de como um comandante rubro-negro deve se comportar. Ele protegeu o jogador, protegeu a instituição e protegeu a sua própria honra. Conclusão: o técnico Felipe Luís emitiu uma nota oficial nesta sexta-feira para esclarecer suas declarações sobre o racismo sofrido por Vini Júnior. Após uma fala polêmica onde chamou o caso de isolado na Argentina, o treinador reforçou que o racismo é um crime inaceitável, prestou total solidariedade ao atacante brasileiro e classificou a atitude dos agressores como covarde. O posicionamento foi reforçado pelo apoio de outros treinadores mundiais, como Guardiola e Company, colocando o Flamengo na linha de frente da luta contra a discriminação no esporte. E agora eu quero seu comentário, nação. Você achou que o Felipe Luís agiu certo em emitir essa nota? Ou o erro de ontem foi imperdoável? Você tá fechado com o Vini JR e com o Felipe nessa luta? Comenta aqui embaixo com toda a sua visceralidade, porque o Flamengo é maior que qualquer preconceito. E não esquece, se você quer as notícias diárias, verídicas e o posicionamento mais forte da internet sobre o nosso Mengão, se inscreva no canal, ativa o sininho e vem com a gente. O Flamengo é grande, o Vini JR é gigante e o racismo não vai ter vez. Tamo junto e vamos Flamengo!